Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos continuar estudando, Estamos estudando a carta às 7 igrejas da Ásia. E hoje nós iremos para a 6ª igreja, a carta à igreja em Filadélfia. Então nós vamos poder ler do verso 7 ao verso 13º. E vamos poder meditar em coisas importantes. Eu gostaria de pensar num tema, conserva o que tem, para a gente poder, conserva o que há de melhor em você, na sua fé, na sua caminhada com Cristo. Nós vamos poder pensar algumas coisas a respeito do que o próprio texto pode nos orientar. Diz assim Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então vamos orar mais uma vez e vamos pedir ao Senhor que nos dirija e nos fale ao coração. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, agradecidos, ó Deus, por Tua palavra. E pedimos que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos fale o coração e aos nossos corações e que nos ajude, ó Deus, na caminhada na presença do Senhor. Por isso, somos agradecidos e pedimos também em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O livro do Apocalipse, sempre que eu leio, eu tomo como se fosse assim um grande quadro caótico. Desses que, ao ver, causa dentro de nós talvez uma angústia, causa em nós alguma ansiedade, mas com figuras tais e bastante confusas, e borradas entre si, que sejam capazes de gerar em nós algum sentimento, e geralmente um sentimento de preocupação. Tem gente que tem até medo de ler o livro do Apocalipse, o livro da revelação do Senhor, e que a escatologia traz para estudar a respeito do tempo do fim. Mas o fato é que alguns episódios na história da humanidade são marcos importantes para a vida da humanidade. Você vê, por exemplo, lá em Gálatas, que vai dizer que Jesus Cristo veio no tempo próprio. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, que Jesus Cristo veio no tempo próprio. Então a vinda de Jesus Cristo é algo marcante, que trouxe para nós, e ainda mais no Ocidente, a ideia do antes e depois de Jesus Cristo. Então a vinda dele foi muito importante para a vida de todo o planeta Terra, podemos dizer assim. Mas tem também a segunda volta de Jesus Cristo. E aí é interessante nós termos esses marcos para poder, tanto do passado como do futuro, para poder balizar as nossas vidas e poder caminhar na presença de Deus e poder trabalhar a nossa vida espiritual. Quando nós participamos da ceia do Senhor, Ele vai dizer assim: cada vez que você come do pão e bebe deste cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto,
Todo o cristianismo tem uma expectativa e uma grande esperança de que Jesus Cristo voltará. E isso, de algum modo, vai norteando as nossas vidas. Porque, na verdade, nós devemos viver, né, como se Jesus Cristo viesse amanhã, ou quem sabe agora, daqui a pouco. É promessa do Senhor que Ele virá. Mas nós não precisamos ficar assustados, não precisamos ficar preocupados com a sua vinda, de modo que venhamos a perder a paz. Muito pelo contrário. Aí eu entendo que o livro do Apocalipse é exatamente ele nos dá essa capacidade de olhar para esse quadro caótico e poder experimentar ali a paz, a esperança, a fé, a alegria da presença do Senhor. Portanto, por mais caótico que seja a vida no nosso planeta, que esteja, por mais caótico que seja aquilo que você esteja passando, mas você pode experimentar a alegria da presença do Senhor e a paz do Senhor no seu coração. E como as pessoas têm medo, né, muitas, né, do fim dos tempos. Eu me lembro que na década de 80, eu sou de Fortaleza, né, muitos aqui sabem, e de repente começaram a aparecer umas manchas nos céus, e elas se alastravam e depois vinha uma outra cor, eram várias cores, né? Deixa que aqui na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, estavam fazendo um experimento. E eles estavam lançando alguma coisa que foi refletir lá em Fortaleza. Olha, os meus vizinhos, era um pavor. O mundo vai se acabar. Eu não sei quantos aqui viram, se aqui em Recife veio, também ficou visível, né? Mas ela está lembrando ali, né? Mas é o receio que nós temos do tempo do fim. Acontece que se nós não virmos o tempo do fim, né, através de uma escatologia, através da vinda do Senhor nos ares, arrebatando a sua igreja, enfim, todo aquilo que faz parte ali do Apocalipse, mas nós também temos um fim. Também não sabemos se estaremos vivos amanhã. Esperamos que sim, né? A gente quer viver. Então, às vezes o tempo do fim pode não ser exatamente o tempo apocalíptico, o tempo da escatologia, mas a nossa própria vida. Podemos refletir e nós podemos viver como se Jesus Cristo viesse agora mesmo. E nós podemos buscar estar na presença do Senhor todos os dias, até o dia que nós vamos partir ou que antes Ele venha, para que assim nós experimentemos essa alegria e essa paz. O texto vai nos falar da revelação que João recebeu, né, para transmitir aquelas 7 igrejas, e a igreja de Filadélfia, que é considerada a única igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Ele escreveu e ele disse na sua palavra: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muitas vezes nós precisamos pensar aquilo que nós temos de melhor. Todos nós temos coisas não muito boas, né? Ou para não dizer ruins mesmo. Uns mais, outros menos. Eu entendo que aquela luta que o apóstolo Paulo passava, né, e ele relatou na sua carta aos Coríntios, ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ele falou de uma luta intensa no seu coração, e que alguns experimentam de forma realmente intensa, mas outros são mais tranquilos. Mas mesmo os mais tranquilos, nós carregamos em si a essência do pecado. Todos nós temos alguma coisa dentro de nós que precisa ser trabalhada, e todos nós então precisamos de salvação. Mas nós temos também coisas boas, e aí precisamos conservar essas coisas boas. A igreja de Filadélfia é uma igreja que nos inspira por aquilo que é positivo. Porque nós podemos aprender também com as coisas negativas. As outras igrejas, todas elas tinham coisas positivas a serem apontadas e tinham coisas negativas, né? Eu me lembro de uma escola na minha cidade, lá de Fortaleza, que a escola era perfeita na sua limpeza, né? Porque normalmente as escolas têm cadeiras, né, riscadas, paredes riscadas, mas essa escola nunca estava riscada. E a política que eles tinham lá é o seguinte: riscou, pinta logo. Por quê? Porque cada vez que você mantém o riscado, você está estimulando a que outro
aqui outro, risque também. É como se fosse uma maneira de mostrar que é possível estar sempre com as paredes limpas e as cadeiras limpas, né? Então, nós podemos aprender com as coisas boas. E o texto vai nos dizer assim, no verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele diz aqui, conheço as tuas obras, ele está falando de boas obras. Está falando de uma igreja que era elogiada por aquilo que era o serviço, aquilo que era a sua ação no dia a dia. Qual é o lugar das obras no cristianismo, né? O Senhor vai nos dizer lá em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ele vai dizer assim, no verso 10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras não salvam, mas as obras nos dão uma oportunidade da gente viver bem, da gente viver em paz, da gente servir nessa vida. Seja no ambiente da igreja, seja na sua profissão, mas você poder experimentar não como merecimento para a salvação, mas como uma oportunidade de servir ao outro e assim você se sentir bem. Eu gosto muito do que diz Provérbios 11:17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Aquela igreja é uma igreja que mantinha boas obras. E nós podemos pensar, a partir das nossas vidas, que boas obras nós podemos fazer. Que oportunidades Deus nos dá. O texto vai nos dizer aqui que eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, o Senhor deu àquela igreja a oportunidade de proclamar o seu nome, de servir a Ele, de servir as pessoas. E Ele muitas vezes abre uma porta para nós, nos dá a oportunidade de fazer boas obras. Por isso nós devemos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Conheço as tuas obras. Há um ditado que diz, quem não deve, não teme, né? Ou seja, se você não faz obras más, não tem por que temer, né, a repreensão da polícia, nem de nenhum judiciário, né? Porque esse ditado vai justamente nos pensar também, juntamente com o texto, que nós podemos viver em paz, que nós podemos aproveitar a vida para fazer coisas boas. Obras que falam de uma vida de quem serve. Portanto, nós podemos colocar os nossos corações diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude, nos dê a alegria, né? Eu sempre já contei aqui essa história algumas vezes, de uma senhora que ela tinha o seu momento devocional com hora marcada, né? E um dia chegou o carro do gás. E ela pensou em demorar em atender aquelas pessoas, porque era o momento da devocional dela. E aí ela pensou, não, eu agora tenho que interromper meu momento devocional para poder servir a eles. E aí nós podemos então, assim, colocar as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor. Portanto, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E que Deus possa nos abençoar e nos dirigir no sentido de que, assim como a igreja de Filadélfia, nós podemos colocar os nossos corações diante do Senhor e aproveitar as oportunidades que Ele nos dá de serviço à vida das pessoas. Eu faço parte de um pequeno grupo que há um ano e meio, mais ou menos, nós resolvemos fazer uma visita à Cristolândia. E foi muito interessante, a Cristolândia lá de Paudalho, né, que trabalha com drogaditos. E foi muito interessante porque o grupo descobriu a alegria ali de estar servindo aquelas pessoas. E nós voltamos renovados, voltamos diferentes. Nós entendemos que o motivo de nós estarmos reunidos como grupo não era simplesmente de estarmos reunidos por estar reunidos. Não era estudar a palavra por estudar a palavra, mas era para servir. É um dos princípios de igreja
que a nossa igreja tem trabalhado através da Igreja Multiplicadora, da Junta de Missões Nacionais, que é as obras de compaixão e graça. E nós não precisamos estar divulgando, não precisamos simplesmente, muitos de nós, a grande missão vai ser realizada ali, sem que ninguém conheça, sem que a tua mão esquerda veja o que faz a tua mão direita. Mas aproveita as oportunidades, porque nós podemos nos renovar dentro de nós. Conserva, portanto, as boas obras, conserva a adoração a Jesus Cristo. O texto vai dizer: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Na verdade, o grande conflito que os cristãos da igreja de Filadélfia, eles experimentavam naquele instante, é que o texto nos diz aqui na frente, que eram judeus, e ele chama até esses judeus de sinagoga de Satanás. Porque aqueles cristãos eram perseguidos não por todos os judeus daquela região, mas por aqueles que negavam que Jesus Cristo era o Messias. Portanto, aquela igreja estava sendo desafiada a manter a sua fé em Cristo, a colocar o seu coração em confiança e colocar o seu coração na certeza de que eles não iriam negar o nome de Jesus Cristo. E aí eles conservavam então a adoração ao Senhor. A igreja primitiva sofria muitas perseguições do tipo físico, morte. Muitos foram decapitados, muitos foram crucificados, muitos morreram, perderam a sua própria vida por causa do Evangelho. Foram verdadeiros mártires. Mas que tipo de perseguição é que nós sofremos na nossa região hoje? Nós sabemos que ainda tem pessoas que sofrem perseguições a ponto de até perder a própria vida, nos países mais fechados, nos países, sobretudo, da Ásia. Mas que tipo de perseguição é que nós podemos sofrer? Ou que tipo de sutilezas, de tentações que nós podemos sofrer, de modo que somos tentados a negar a nossa adoração a Jesus Cristo? Será que é um conflito de ideologias? Tudo isso nós podemos colocar diante do Senhor e mantermos-nos firmes. Conservar dentro de nós, do nosso coração, a nossa confissão a Jesus Cristo. Às vezes, dentro do ambiente familiar, nem todos são evangélicos e alguns brincam com você porque você é evangélico, porque você está indo para uma igreja protestante, porque você crê em Jesus Cristo. E muitas vezes somos desafiados a afirmar a nossa confissão e o nosso coração diante do Senhor. Interessante que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma estátua que Nabucodonosor fez para que as pessoas adorassem aquela estátua, foram jogados numa fornalha de fogo, e aí começaram a brincar com eles, e disseram: quem é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha acesa? E aí os amigos de Daniel disseram: olha, se o meu Deus quiser me tirar daqui, Ele vai me tirar. Se Ele não quiser, Ele não vai tirar. Mas eu não vou adorar essa estátua que vocês fizeram. Na verdade, é a adoração ao Senhor simplesmente pelo que Ele é. Não por causa do que Ele pode me dar. A minha relação com o Senhor não deve ser uma relação de troca, de merecimento. Mas é uma relação gratuita, em que eu adoro o Senhor se eu estiver bem, se eu estiver com a minha conta bancária abundante, mas eu adoro o Senhor também se meu corpo estiver doentio, se meu corpo estiver doente, se as coisas não vão muito bem nos relacionamentos, eu vou sempre colocar o meu coração diante do Senhor em adoração e vou buscar a sua presença, seja qual for a situação. Portanto, se o Deus a quem nós servimos quiser nos tirar da fornalha, Ele tira, mas se não quiser, eu não vou trocar a adoração ao Senhor por uma adoração a uma estátua. Na verdade, no meio daquela perseguição por parte daqueles judeus que eram perversos, chegavam a ser chamados de sinagoga de Satanás, aqueles cristãos mantiveram-se firmes e não negaram o nome de Jesus Cristo, não negaram a adoração ao Senhor.
Como é importante nós conservarmos a nossa confissão a Jesus Cristo e assim manter firme nossa adoração ao Senhor. Devemos conservar a nossa dependência a Deus. Ainda no verso 8 ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto dentro de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força. Interessante que essa igreja era uma igreja que tinha limitações. Talvez não tivesse muitos recursos, ou talvez se sentissem com um número pequeno de pessoas diante de muita perseguição, seja qual for a fraqueza. Mas foi no meio da fraqueza que se aperfeiçoou ali o poder de Deus. Nós lemos nessa noite a respeito do apóstolo Paulo na hora dos dízimos das ofertas, né? O apóstolo Paulo, que depois de receber revelações do Senhor, e ele, para que não se sentisse orgulhoso, foi enviado até ele um espinho, um mensageiro de Satanás, para que ele não se orgulhasse. E orou ao Senhor para que ele tirasse aquele espinho na carne, e o Senhor não tirou. E ele diz, então, a partir daí, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus chamou Gideão para libertar do povo midianita, o povo de Israel, Gideão disse: Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a menor dentre as tribos de Israel. Mas o Senhor disse: vai nessa tua força. E Gideão então começou a regimentar muitas pessoas, e o Senhor fez com que eles lutassem apenas com 300 pessoas contra um exército muito grande, para que se manifestasse o poder de Deus e para que a glória não pertencesse àqueles 300 homens nem ao povo de Israel, mas era o poder de Deus que tinha vencido aquela guerra. De modo que nós podemos colocar as nossas vidas, e ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta sem forças, mas o Senhor é aquele que fortalece o seu coração. O Senhor é aquele que você pode dizer assim: o Senhor é a fortaleza do meu coração. De modo que você vai poder colocar o seu coração diante dele e conservar a dependência do Senhor. Muitas vezes nós somos tentados a achar que os recursos materiais, que a nossa graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, né, o curso de divindades, o PhD, seja lá qual for a formação, ou então os recursos financeiros sejam suficientes para a vida. Mas a gente vai partir, não vai levar nada disso. E nós precisamos sim conservar o nosso coração na dependência do Senhor. É bom depender do Senhor. O rei Davi disse: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Davi era pobre, ele era rei, ele tinha muitas posses, ele tinha o poder nas mãos, mas ele reconhecia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Como é bom então nós, mesmo no meio da fraqueza, colocar o nosso coração, e mesmo no momento da abundância, colocar o nosso coração diante do Senhor, na certeza de que precisamos conservar a dependência ao Senhor. Conserva-te também perseverante, guardaste a palavra da minha perseverança. O Senhor mesmo é quem nos inspira a sermos perseverantes. Interessante que quando ele estava no jardim do Getsêmani, que ele chamou ali 3 para estar ali com ele, né? Ele, sabendo que estava chegando a hora da sua morte, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E é interessante que no outro momento ele ora um pouco diferente: Pai, se não é possível afastar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. É como se ele se rendesse naquele momento, e ele, no seu coração, perseverou até o ponto de compreender o consolo de Deus e assim partir para a morte na cruz. Nós precisamos ser perseverantes. Vivemos um mundo caótico, um mundo cujos referenciais
estão perdidos. Tudo ficou muito relativo. Tudo ficou muito borrado. Às vezes você não entende, tem dificuldade de discernir até o que é certo ou o que é errado. Às vezes você se surpreende com as coisas que aparecem à sua frente e à minha frente. E aí nós precisamos então ter perseverança. Precisamos silenciar diante do Senhor. O mundo que nós vivemos é um mundo muito barulhento. E nós precisamos silenciar. Precisamos fechar a porta do nosso quarto, pedir em secreto, que em secreto Deus mesmo recompensa. Mas ali é onde nós vamos recarregar as baterias, ali é onde nós vamos fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo e vamos encontrar o fortalecimento da nossa alma e do nosso coração, a fim de que sejamos perseverantes. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Jesus então nos chama para que sejamos pessoas que vão além. E gostaria de pensar que nós precisamos conservar a prudência. Quem tem ouvidos, ouça. Às vezes a gente escuta isso dos pais, né? Mais ou menos parecido. Meu filho, eu não falei para você? Estou sempre falando, né? Só que os pais muitas vezes preocupados, né? Tem um amigo meu um parente meu, que pouco antes do casamento dele, a mãe dele disse: meu filho, você vai jogar bola hoje. Há uma semana do casamento, ele foi jogar bola e machucou o joelho, entrou no casamento meio manco, né? Aí ele disse assim: minha mãe sempre diz isso. Um dia aconteceu, né? Foi uma semana antes do casamento. Os pais gostam de lembrar, né? Mas nós pais somos limitados, né? Então, às vezes, querendo o bem, a gente às vezes pode passar da conta. Mas o Senhor nunca passa da conta. Ele sempre diz na medida certa. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir, ficar atento. E aí trabalhar a prudência dentro do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo nos falou de uma parábola. Ele disse: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que vão em busca do encontro de um noivo, do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 não eram prudentes, eram nécias, diz o texto. E todas elas saíram com azeite, saíram, né, no interior, aqui do Nordeste, né, querosene na lamparina. Todas elas saíram com querosene na lamparina, mas as prudentes saíram, além das lamparinas cheias, com querosene, com o azeite na vasilha. As outras 5 não, saíram só com o querosene, com o azeite que tinham nas lamparinas. E elas então começaram a caminhar, e chegou a noite, elas adormeceram, e quando chegou cerca da meia-noite, o noivo apareceu. E deixa que quando o noivo chega, que era a hora delas irem ao encontro do noivo, as 5 que não levaram azeite do lado, né, para poder suprir as suas lamparinas, disseram assim: olha, compartilha conosco um pouco do que vocês têm aí para poder nos ajudar aqui. Ela disse: não, se eu der do que eu tenho aqui, pode faltar para mim. Vão lá e comprem onde tiver. E elas foram. Só que quando elas foram e voltaram, o que aconteceu? A porta que dava para o encontro com o noivo estava fechada. E elas bateram a porta e o Senhor disse: eu não as conheço. E aí ele estava falando a respeito da vinda de Jesus Cristo. Orai e vigiai, porque não sabei a hora nem o dia em que Ele vem. E não é porque eu não sei a hora e o dia que Ele vem, que eu não vou colocar o meu coração diante dEle para viver como se Ele, né, venha a qualquer momento. Portanto, nós precisamos nos preparar espiritualmente para poder enfrentar toda e qualquer dificuldade. Seja uma perseguição do tipo que aquela igreja sofreu, ou seja, as dificuldades que nós passamos nesse momento. E assim conservar a prudência. Mais uma vez, vivemos num mundo tirano, num mundo caótico, num mundo que dificulta até você raciocinar. Porque você age muito mais por reação e sensações. Mas que nós precisamos ser prudentes. Tem um irmão nosso, no nosso pequeno grupo, que ele disse, cada vez que a gente lê esse tipo de parábola, ele diz assim: o negócio é sério. Mas é isso que o Senhor está nos dizendo. O negócio é sério. E nós precisamos pensar o que é que nós estamos fazendo, das oportunidades que temos com as nossas obras, com as obras que o Senhor preparou para que de antemão andássemos nela. O que é que nós estamos fazendo com a nossa adoração a Jesus Cristo?
a dependência do Senhor que nós podemos alimentar a cada dia, a nossa perseverança, né? Não desistir diante das dificuldades e sermos prudentes diante daquilo que nos surge. A igreja de Filadélfia é uma igreja que é a única que é diferenciada, no sentido de que não houve nenhuma objeção e nenhuma repreensão da parte do Senhor. Mas nós podemos aprender a partir dessa experiência positiva e colocar os nossos corações diante do Senhor, na certeza de que Ele pode fortalecer a nossa caminhada e que nós vamos nos manter firmes e assim, como diz lá em Coríntios, né, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nenhum trabalho é vão. O vosso serviço não é vão. Por isso podemos colocar os nossos corações diante dele. O texto vai nos dizer que haveria um momento em que aqueles cristãos, é como se aqueles judeus que estavam perseguindo, eles se sentiriam humilhados, né, por aqueles cristãos. É como se de algum modo eles percebessem a melhor escolha, né, daqueles cristãos. Mas aí ele vai dizer assim, para que conheçam que foi por amor. Na verdade, é por causa do amor de Deus, é por causa do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, que eles tinham aquela vitória. Não é que ele quisesse humilhar, mas é que ele queria mostrar o amor. E aí nós podemos aprender, através da sua graça e do seu amor, podemos colocar, né, nosso coração diante dele. O texto nos diz assim, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, verso 9, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É o amor de Deus que Ele quer revelar ao meu e ao seu coração, e Ele quer revelar a cada vida. Aí Ele vai dizer, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus não está indiferente a tudo que acontece nesta terra. Tudo que tem sido motivo de medo ou de angústia, ou de dificuldades para viver de todos nós, que nos afeta, tudo isso, Deus não está indiferente, mas Ele quer que nós conservemos aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Que Deus, então, nos abençoe e em tudo venha nos dirigir. Coloquemos os nossos corações diante do Senhor. Eu gostaria que você pensasse, o que é que você precisa conservar? Ou talvez o que você precisa jogar fora. Nós vamos então fechar os nossos olhos nesse instante, colocar o nosso coração diante dele e vamos pensar nas nossas vidas, aquilo que nós precisamos conservar e que vai nos fortalecer na caminhada, que vai nos ajudar a experimentar a coroa que o Senhor tem para nós. O texto nos diz, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Deus, Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Gostaria que você pensasse o que é que você precisa lançar fora e o que é que você precisa conservar. E gostaria de fazer um convite. Quem sabe você está se abrindo para você a compreensão, o discernimento de que Jesus Cristo é o seu Salvador. E você queira nesta noite dizer assim, olha, eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador e gostaria de testemunhar para esta igreja. Onde você estiver, você pode ficar de pé, que daqui mesmo orarei por você. Daqui mesmo nós estaremos orando, intercedendo por sua vida. Há alguém que gostaria de nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo, que está compreendendo, né, que Ele é aquele que fecha uma porta e ninguém abre, abre e ninguém fecha, que quer entrar no seu coração e fazer morada no seu coração, quer ser selo no seu coração através da ação do seu Santo Espírito. Há alguém que gostaria de colocar o coração diante do Senhor e assim aceitar Cristo como Salvador nesta noite?
Oremos nesse instante. Senhor, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti. Na certeza, ó Pai, de que a Tua palavra, na certeza, ó Deus, de que o texto que nós lemos tem muito a nos falar, ó Pai. Ajuda-nos a discernir aquilo, ó Pai, que como nós temos caminhado aqui, ó Deus, e como nós podemos fortalecer a nossa fé no Senhor, podemos, ó Deus, alimentar a nossa adoração ao Senhor, podemos colocar, ó Deus, os nossos corações diante de Ti, e assim, ó Pai, vencer as dificuldades, as perseguições, as tentações, vencer, ó Deus, tudo aquilo que porventura pode comprometer a nossa relação com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos a Tua presença a cada dia, a cada momento, a buscar, ó Deus, a Tua presença de todo o coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus então esteja nos abençoando, esteja nos dirigindo e dando uma semana de paz, uma semana na sua presença, né? Que possamos também colocar diante do Senhor as nossas famílias e assim contribuir para que seja conservada a boa relação, para que seja conservado um ambiente propício à vida, né? Então, que Deus esteja em tudo nos abençoando. Nós vamos então nos despedir nesse momento e vamos colocar mais uma vez nossos corações diante do Senhor. Fiquemos de pé e vamos nos despedir com oração apostólica. E logo em seguida podemos cumprimentar uns aos outros, dar aquele abraço, né? Desejar uma semana bem abençoada na presença do Senhor. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo, as consolações do seu Santo Espírito, seja com a tua igreja aqui reunida, a tua igreja espalhada na face da terra. Amém.